vídeo de hoje a gente vai falar sobre ciclos orais. Então, será que vale a pena fazer um ciclo só de orais? Em relação a resultado, hepatotoxicidade, enfim. Vamos saber aí como é que faz para ter um bom resultado, se vale realmente a pena ciclar só com orais. Decidi compartilhar aqui com vocês o meu conhecimento e também a minha orientação em relação a isso, tá? Por experiência própria. Ciclo só de orais, pode? Tem realmente um resultado bacana? Será que vale a pena? E o tempo desse ciclo? Alunas, né, de mentoria, quando me procuram, a gente sempre conversa abertamente sobre ciclos hormonais, etc e tal, querem sempre, né, estar debatendo sobre esse assunto. E a minha opinião em relação a ciclos só de orais, dá para fazer? Dá para fazer. Muita gente, alguns, né, que se acham os espertalhões aí, vai dizer assim, ah, não, ciclo só de oral é coisa de menina, é muito fraquinho e tal. Não, querido. Para a informação de alguns desinformados, existem alguns orais que são ainda mais potentes, tanto em relação a resultado quanto a hepatotoxicidade, do que injetáveis, tá? Por exemplo, um Dianabol. A gente nunca vai poder comparar um Dianabol com uma Deca e tal, porque o resultado é muito maior, e a hepatotoxicidade também, que eu já falei, a droga quanto maior o resultado, mais ela tem efeito colateral. Então, vamos lá. É interessante fazer um ciclo só de orais? Cara, assim, no meu entendimento, não, dependendo do objetivo. Porque assim, um ciclo, por exemplo, vamos dar aqui uma base de oxandrolona, só de orais, para oxandrolona, que é o que as meninas mais procuram. Geralmente, num ciclo de oxandrolona, a dosagem é baixinha, você pode chegar a um teto aí de até 30, 40 miligramas, mas depois ter que baixar, né? Então, assim, não fica tão interessante, porque para você chegar a um resultado legal, dependendo do seu objetivo, você vai levar mais de 6 e de 8 semanas. Então, torna-se muito hepático, né? Porque vem tudo pelo estômago, pelo rins, pelo fígado. Então, assim, eu não acho interessante, mas dá para fazer. Se não for para muita coisa, é até interessante. Dá para casar 2 hormônios em ciclos orais? Cara, se você sabe o que você está fazendo, né? Se você tem instrução para isso, se você tem conhecimento, dá para fazer. Mas, assim, recomendado só se souber fazer, porque como já é bem hepático, misturar 2 aumenta essa hepatotoxicidade, né? Então, assim, e os efeitos também, porque num ciclo só de orais, interessante que ele termine aí até com 10 semanas, dependendo da dosagem, às vezes a pessoa não se adaptou à dosagem correta, mas vai terminar o ciclo, então se prolonga mais, porque o legal seria de 6 a 8 semanas, mas às vezes pode chegar a 10, né? E se a pessoa não se adaptar, tem que ficar na dosagem menor para ter um resultado mais legal, e pode passar disso. Não é interessante porque o corpo identifica ali, né, essa dosagem que você está tomando. Quando é oral, ele leva um tempo maior para ele identificar que você está absorvendo essa quantidade maior de hormônio, e aí ele vai se adaptar àquela dosagem. Por isso é tão interessante você sempre estar oscilando, aumentando, diminuindo, para chegar no pico, ter um resultado melhor, até porque a durabilidade das drogas geralmente é de 6 a 8 horas, né, algumas até um tempo maior de intervalo. Mas assim, o corpo vai se adaptar, então para você ter um melhor resultado, um melhor desempenho, você tem que estar aumentando ali a dosagem. Já me adaptei, do meio para o fim do ciclo você não vai ter tanto resultado quanto no início, porque é natural que o seu corpo já esteja adaptado, então quando você dá essa queda tem que aumentar de novo para você ter um resultado melhor. E com isso, ter mais colaterais. Então assim, não é interessante só de orais, tá? Mas pode ser feito. Porém, não esqueçam de que ciclo só de oral é muito mais hepático, né? Há alguns casos que é interessante casar o oral com o injetável, dependendo do objetivo, como eu já falei, né? Dá para você fazer um ciclo com bons resultados aí, por exemplo, misturando um ciclo de definição, por exemplo, casando aí uma oxandrolona
com a primobolan, oxandrolona com masteron, para quem gosta com estrol, mas aí é complicado, porque assim, se você for casar, você tem que fazer um TPC, né? Ao longo do ciclo você vai vendo como é que vai ser esses efeitos colaterais, porque todos têm efeitos colaterais, só que aí você sabendo o que você está fazendo, você diminui os riscos dos efeitos colaterais e eles vêm em menos grau, vai ser mais fácil de equilibrar ali. Mas de qualquer maneira, ao final do ciclo seria interessante e deve ser feito um TPC para estabilizar o seu eixo hormonal, né? Para o seu corpo ficar ali mais seguro em relação à produção natural de testosterona, seja homem ou mulher, né? Para amenizar essa questão do pós-ciclo, do efeito, né? Reverso, para você não inchar, para você... Por isso existem tantas orientações que quando as pessoas acabam o ciclo, mas eu fiz um ciclo só de oxandrolona, tem que continuar a dieta, porque após acabar, você vai comer fora da dieta e acaba engordando. É uma série de coisas que tem que levar ali em consideração. Então, dá para fazer ciclo só de orais, contanto que você saiba o que está fazendo, saiba quase você está casando. Mas, na minha opinião, não é interessante fazer ciclo só de oral, porque fica bastante hepático. Mas sim, tem resultados legais. Para iniciantes, né, pessoas que nunca tomou nenhum tipo de droga, lógico que no primeiro ciclo ela vai ter um efeito muito melhor do que uma pessoa, por exemplo, que já tomou outras drogas, que o organismo não é mais 100% limpo. Então, assim, ela vai ter um efeito melhor, principalmente no início, né? Aí, ao longo aí do ciclo, vai caindo esse rendimento aí de resultado. Por isso também é interessante que quando termina o seu ciclo, né, quando vai chegando perto de acabar ali seus comprimidos, você vê contrabalancear ali o que foi que você conseguiu e tal, para que você possa ajustar um outro ciclo futuramente, colocar uma outra droga ali injetável, para que não tenha esse problema tão forte de hepatotoxicidade, né? E de efeitos colaterais, e principalmente de rendimento no final, porque ciclo bom é um ciclo mais curto, né? Um ciclo onde você respeite ali a ingestão ali da testosterona, ingestão da droga ali sempre na dosagem controlada, e isso em comprimido é mais difícil de você conter em relação ao tempo, porque tem a parte da adaptação do corpo, né, para que dê tudo certo lá no final. Mas assim, fica a critério de quem sabe o que quer, né, de escolher. É um critério assim que a pessoa, o indivíduo é que tem que ponderar o que vale mais a pena para ele, se vale a pena realmente fazer só com cápsula ou se vale a pena fazer um ciclo casado com algum tipo de injetável, ou já no início ou depois no final. Dá para fazer, mas tem os prós e os contras, como todos os ciclos hormonais têm. Bom, espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha opinião e a minha experiência de ver resultados não tão bons em ciclos só de comprimidos a longo prazo, tá? Então fica a dica para vocês, espero que tenham gostado, já sabe, torne-se membro do canal aí, né? Compartilhe os conteúdos, me dê o feedback se você já fez ciclo só de orais, se teve um resultado bom, se pensa em fazer, se alguém teve, não teve resultado, se não se adaptou, né? Se teve algum problema, que eu vou ficar feliz em saber. Até o próximo vídeo.